pessoal, eu sou Rita Vilas Boas e o bate-papo de hoje é sobre interpretação textual. Gostaria de lembrar a todos que estamos vivenciando um formato diferente de aula. Para tanto, eu fiz uma compilação de 3 capítulos específicos nesta proposição de vídeo, tá? Nós vamos trabalhar a variação linguística, sendo que o capítulo 8 é referente à variação diatópica, o capítulo 9 é a variação diastrática e o capítulo 10 a variação diafásica. De modo que nós temos aqui 3 em 1, tá, pessoal? Lembrando que o capítulo número 8, ele está localizado no livro número 2 e o capítulo número 9 e 10 estão localizados no livro número 3, ok? Vamos à aula de hoje. Beijão enorme para vocês, morrendo de saudade. Vamos lá. Bom, para começar, nós temos aqui uma reflexão, tá? Fundamentada na composição de uma obra de arte clássica do modernismo brasileiro, que é um quadro de Tarsila do Amaral, chamado Operários. Imagine vocês que a distribuição dessas cabeças humanas, elas estão organizadas como se estivessem, né, em ordem crescente. E o que mais me chama a atenção na análise dessa figura, e eu quero deixar vocês aqui para observar juntamente comigo, é a forma com qual os rostos são tão diversos, tão distintos entre si, mesmo que seja uma mera pintura. Observe que temos aparentemente leituras de religiões, de etnias, de grupos étnicos e sociais diferentes, tá? E talvez vocês devam estar se perguntando nesse momento: ué, mas não é aula de interpretação de texto? Por que a professora está trazendo aqui uma aula de modernismo de Tarsila do Amaral? Mas vamos fazer uma segunda comparação, daí vocês vão entender o propósito da minha análise de um quadro modernista. A segunda obra também é muito interessante, talvez ela seja mais próxima de vocês nesse momento. Nós temos aqui uma obra feita por a técnica de grafite, é uma dupla de irmãos conhecido como os gêmeos, que são grafiteiros. E esse aqui é o jatinho da seleção brasileira, que foi pintado em 2014, tá? E imagine que as características desta pintura, elas podem dialogar com a pintura de Tarsila do Amaral, justamente porque a disposição, né, das cabeças nessa interface da pintura é como se fossem faces diferentes dispostas, tá, em diferentes grupos étnicos, formações e composições distintas. Eu diria para vocês que ambas, elas têm uma relação intertextual, que já falaremos sobre o que isso quer dizer. Então, a perspectiva, tá, desta provocação nos faz remeter a um questionamento e observar essa diversidade humana. Então, nós vamos voltar a análise para a ênfase na figura humana. Tanto o quadro de Tarsila do Amaral, lá na primeira prospecção, quanto a pintura dos irmãos, os gêmeos grafiteiros. Então, nós temos faces distintas, o que nos remete a uma reflexão de quão diversa é a composição da população brasileira. Imagine vocês que um país tão étnico, né, tão múltiplo, se as pessoas são tão distintas, né, um universo tão múltiplo, imagine vocês que a língua falada nesse país, que é o nosso Brasil, ela também pode ter essa mesma característica. Daí a nossa analogia à aula de hoje, que é diversidade linguística, tá? Variação linguística. Vamos lá? Bom, para pensar em variação linguística, nós vamos pensar que essa figura humana da população brasileira, ela tem uma característica que vamos chamar de multiétnica, tá?
Essa população também, ela tem uma característica de heterogeneidade da cultura nacional. E nós temos também uma pluralidade cultural. Todas essas características conferem a análise das obras anteriores e também vamos atribuí-las ao formato da língua que falamos no nosso país. Que mais tarde eu vou dizer para vocês que não é só a língua, vamos dizer que há uma variedade linguística, tá? Bom, temos aqui alguns objetivos dessa afirmativa de variedade linguística. Pensar que no país que vivemos hoje, onde nós temos cerca de mais de 150 línguas indígenas faladas no nosso país, temos também o recheio da influência de coreanos, de japoneses, de libaneses, de angolanos, de guineenses, de cabo-verdianos, de bolivianos, colombianos, italianos, alemães, enfim. Imagine vocês que nós temos aí um leque de possibilidades de influências linguísticas em um bloco que é o nosso da língua portuguesa. Quão variedade seria esse cardápio linguístico com todos esses recheios aí? É uma reflexão para ser feita, certo? Então, na aula de hoje, nós queremos aqui revogar o conceito de que a língua que falamos no Brasil, ela é homogênea, tá? Ela não é, ela é bastante diversa, certo? Vamos, ao invés de falar de língua, tá, do universo português, nós vamos falar de variedades linguísticas no universo do português brasileiro e não somente na língua brasileira formal. E apesar de não estar nesse script aqui, vale ressaltar que oficialmente nós temos duas línguas no Brasil, que é a língua portuguesa e a Libras, que é a língua brasileira de sinais. Além de tudo isso, nós temos uma variedade linguística dentro desse universo do português brasileiro, tá? Sabemos que o desejo, a necessidade e a capacidade de comunicação humana, ela é muito fantástica, tá? Então, a língua no território brasileiro, ela é composta através de características extraídas de diferentes grupos sociais. Eu diria para vocês que ela tem um jeito particular de expressar essa língua. E é isso que nós vamos chamar de variação linguística. A variação linguística, ela pode se dar de 3 diferentes maneiras. E é essa divisão do capítulo que eu falei no início. Nós vamos estudar a variação diatópica, que é regional, é de lugar, a variação diastrática, que é de acordo com a camada social, e a variação diafásica, que é de acordo com a expressão, com o jeito de falar, tá? Então vamos estudá-la individualmente e trazer, evidentemente, alguns exemplos para que vocês possam contextualizar a perspectiva desse conteúdo. Bom, para começar, eu trouxe aqui a variação diatópica, que nós vamos chamar de variação conforme o lugar. E aqui eu vou expressar a vocês que existem 3 características, né, que foram estruturadas para analisar essa variação e a pensar na variação, essas 3 divisões, elas vão trazer para nós exemplos para que possamos compreender essa variação diatópica. Primeiro vamos pensar na variação do ponto de vista da fonética, que é relativa à pronúncia. Quem aqui nunca ouviu os R's e os S dos cariocas, o carioquês, né? Mas os R's no final, os S's e R's expressivos. Aqui também poderíamos ver o T, o D, o titia, o didia, o titio, de Pernambuco. No campo lexical, nós vamos adentrar em um universo um pouquinho mais diferente. Seria o aipim, aqui na Bahia, seria a macaxeira em Pernambuco e seria a mandioquinha no sul. Imagine vocês, fonética relativos ao som, à pronúncia. No campo lexical seria o vocabulário. E no campo da sintaxe, que é a forma com qual as classes das palavras elas são organizadas. E o exemplo é: tu já brincaste, como se fala no Rio Grande do Sul? Tu
Tu já brincou, como diz aqui na Bahia? Imagina, então nós temos esses 3 campos da variação, tá? Na variação diatópica relativa ao local, onde se fala, também conhecida como variação regional, que são os regionalismos da língua. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo, tá? Eu queria até cantar, mas nesse momento a emoção não me permite, tá? Ó Deus, perdoa este pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Meu Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter-lhe pedido cheirinho de mágoa, por o sol inclemente se retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora para chegar o inverno. Desculpe que eu pedi para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Vamos lá? Bom, vamos extrair aqui alguns vocábulos dentro do texto, que é uma canção que foi interpretada por Luiz Gonzaga, tá? No nosso imaginário nordestino, aqui no forrozinho. E extraímos esses 3 vocábulos: coitado, bocado, zangou. Imagine para vocês que esses são vocábulos de uma variação típica da linguagem aqui nordestina, do homem rústico, tá? E essa variação ela é encontrada na letra dessa canção, certo? Vamos mostrar também um outro exemplo a partir da análise. Tenho aqui um clássico de Oswald de Andrade, um clássico modernista, e a obra é Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então tem aqui, ó, dê-me um cigarro. Eu tenho aqui, me dá um cigarro. Vamos fazer a análise desse contexto, né, variante linguístico. Bom, sabemos que Oswald de Andrade, ele tinha estratégias justamente de desvalorizar a linguagem que contemplava a norma culta. Esse é um traço, inclusive, dos modernistas, dos escritores do modernismo, tá? Valoriza a linguagem produzida fora do meio acadêmico, que é a linguagem do cotidiano, do dia a dia, que mais alguns podem chamar de coloquial. Nós temos aqui, dentro desse contexto, traços característicos que podemos localizar personagens de 3 grandes grupos étnicos: o mulato, o negro e o branco. Então, nós temos com essa obra aqui grande influência para o português brasileiro. E ele retrata, né, de forma muito brilhante essa influência para o contexto da língua materna que falamos. Bom, nós vamos falar agora sobre a variação diastrática. E a ideia é justamente que a gente dialogue uma com o outro para que nesses contrapostos nós possamos identificá-las. Quando ela é diatópica, quando ela é diastrática, quando ela é diafásica. Essa agora é diastrática, que diz respeito à camada social, que algumas vezes ela também pode aparecer dentro da perspectiva da variação regional, certo? A variação diastrática, ela aparece em variadas camadas e estratificações sociais. Isso vai dizer respeito ao ambiente, ao nível de escolaridade, à idade, às influências de mundo que forem recebidas, enfim. A faixa etária, a escolaridade, enfim. Ela
também se apresenta com características divididas para análise em 3 campos. O campo fonético, que diz respeito à pronúncia, e que o exemplo é um clássico: vrido, problema, outra variante da palavra problema, abroba. No campo fonético. No campo lexical, nós temos relativo ao vocabulário. Abóbora, que em outros locais pode ser chamado de girimum, tá? No campo sintático, nós temos a disposição, a ordem com a qual as classes gramaticais elas aparecem, tá? Houveram menos pessoas na rua na quarentena. Olha a outra variação. Houve menos pessoas na rua durante a quarentena. Imagine vocês aqui, camada social. Reflitamos. Que camada social fala dessa forma? Houveram menos pessoas na rua na quarentena. Provavelmente alguém de uma típica faixa etária e que provavelmente tem um nível de baixa escolaridade, não sabe como articular, né, oratoriamente a gramática. A outra camada social, que provavelmente deve ter tido formação acadêmica mais elevada em relação ao personagem anterior, houve menos pessoas na rua durante a quarentena. Olha a colocação, o verbo, a concordância, a forma com a qual ele conjuga e dispõe os verbos na frase é de forma estruturalmente organizada, nos levando a crer que nessa variação as camadas sociais, elas têm diferentes níveis de formação acadêmica, tá? Bom, e aqui eu trouxe um esquema muito interessante. E antes de mostrar o esquema, que eu vou chamar de triângulo, não é aquele triângulo amoroso, mas é, metaforicamente, um triângulo que caminham juntos entre si. Então, o objetivo da linguística diz que a natureza humana, ela, desde o princípio, ela dispõe de formas diferentes e da necessidade de se comunicar. Não importa que elementos utilize, que sejam símbolos, que sejam falas, que sejam sons, objetos, mas a necessidade de comunicação, ela é ímpar no ser humano, tá? E os caminhos encontrados, eles têm sido os mais diversos possíveis. Então, aqui nesse triângulo, representado por essa figura linda, né? Eu diria que nós temos um triângulo que dialoga entre si. Nós temos o homem, deste lado, a sociedade e isso a linguagem. E nessa linguagem, as variantes, elas aparecem em diferentes situações e contextos, tá? Então, a linguística nos diz que a necessidade de comunicação, ela é necessariamente o objetivo final da linguagem, tá? Bom, quero falar para vocês aqui de um assunto que eu acho bastante divertido. A primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu achei graça, porque ele fala inglês, francês, japonês, até javanês eu já vi, mas internetês eu achei muita graça. Claro que isso já faz bastante tempo, não façam as contas, por favor, tá? Bom, mas a internet, com todo esse advento aí de globalização, os computadores, a rede de internet que invadiu o interior dos nossos lares, ela também vai fazer parte desse contexto da variação linguística. Então, assim, porque ela entra basicamente com o objetivo de comunicação, entretenimento, informação e algumas outras utilidades, certo? Bom, com isso, com todas essas funções lá da internet, nós vimos, né, o fenômeno linguístico do internetês, do bendito internetês, acontecer. E que hoje já faz parte do nosso cotidiano, do meu, do seu, de quem está ali, acolá, em qualquer lugar do mundo que tiver acesso à rede, né, internacional de computadores, que é a internet. Bom, então, nesse internetês, já que estamos falando de variação linguística, nós percebemos diferentes gêneros textuais, certo? E algumas características desses gêneros textuais, eles vão aparecendo ao longo da evolução. Abreviações, imagens, símbolos,
Percebemos também que não existe regra como o padrão da língua portuguesa, da norma culta. A escrita, ela se aproxima mais da fala do que da gramática normativa. A predominância da fonética, que é relativo ao som, à pronúncia das palavras. E também eu percebo uma despretensão ortográfica. É como se no internetês a gente pudesse escrever como nos melhor aprouver, tá? Também percebemos no internetês a expressão da emoção. E aqui eu vou fazer uma ceninha. Não levem a mal a atriz que eu vos fala, tá? Aqui o exemplo que eu vou fazer, beijão enorme. Olha só, enorme. E o riso com as expressões mais variadas. KKKKKKK. Que é uma expressão longe que quer dizer rindo demais, rindo à vontade. E tem até uma mais nova que eu vi ontem lá no WhatsApp da minha filha, rindo litros. Nunca vi unidade de medida para escrever riso, rindo litros. Daqui a pouco vai ser rindo quilômetros, tá? Imagina, o futuro tá aí. Bom, temos também algumas estratégias diferentes para escrever o internetês, nessa variação linguística. A exemplo dos emóticons, que são aquelas carinhas, e também a utilização de sinais de pontuação ou sinais gráficos para transmitir diferentes tipos de emoção com a intenção de se comunicar, como já diziam os linguistas. Então, nós temos aqui 2 pontos e parêntese, que é riso. Nós temos um ponto e vírgula e um parêntese, que é uma piscadinha de olho. Nós temos aqui 2 pontos e uma barra, que é mais ou menos não gostei. Nós temos aqui ponto e vírgula e um asterisco, que quer dizer um beijinho. Bom, temos ainda, claro que de uma forma mais elaborada, os acrônimos, os RS, que quer dizer riso, que são as abreviações, o LOL, a que eu falei agora há pouco, que é o Lounge Out Load, ou rindo muito, e até os rindo litros também. Os TKS, que é Thank Yous, obrigado, que são abreviações, né, de outras línguas dentro da comunicação, utilizando num contexto do português do Brasil, é uma mistura, uma salada de fruta. O BLZ, que quer dizer beleza, as abreviações, né? Vamos chamar, QDO, quando, TBM, também, VC, você. E há uma abreviação menor ainda, que agora você está usando o C. Você está bem? Você viu a mensagem? Você viu o vídeo que passou a semana passada? Daqui a pouco não vai ter mais nada, viu? E TDO, tudo, e outros exemplos. A ortografia adaptada, KD. A abreviação de KD também pode ser trocada por letra KD. KD. Acho, imagine que acho, a gente escreve com CH, mas como não tem pretensão nenhuma com a ortografia correta, acho foi escrito com X. Não, esse não. Não. Tá? Despretensiosamente, o não ele perde o AOTIL e ele é transposto para o A1, não. E o trocando ou substituindo o acento agudo, tá? Da vogal para o H, tá? Então, são algumas variações que fazem parte dessa nova modalidade, não tão nova assim, variante linguística, que é o internetês. Bom, o internetês é uma variante linguística pertencente à classe dos usuários de gêneros discursivos virtuais. Bom, agora nós vamos falar sobre a variação diafásica.
tá? A variação diafásica, ela diz respeito à adequação do uso da língua nos diversos contextos. Aonde eu estou, com quem eu estou falando, como eu devo me comportar frente ao tipo de linguagem, dependendo de onde eu estiver, eu vou fazer a adequação contextual, certo? Vamos lembrar? Uma é contextual, a outra é social e a outra é regional, certo? Daí a necessidade de fazer esse contraposto em colocar os 3 capítulos em um só, para que nós pudéssemos ter esse diálogo mais inteiro, certo? Bom, nesse caso aqui, os planos nos quais a variação diafásica aparecem também são exatamente parecidos com a diatópica e a diastrática. Nós temos no plano fonético, no plano lexical e o plano sintático da mesma forma. E é um exemplo clássico. Eu vi ela. Ao invés de eu a vi, no plano sintático, temos Rubem Fonseca, tá? Com o seu famoso matei ele. Ao invés de Mateio ou o matei. Bom, como exemplo dessa variação linguística, nós temos aqui 3 textos, 3 fragmentos do clássico João Guimarães Rosa, onde ele propõe uma correspondência com o tradutor italiano Eduardo Bizzari, e ele traz exemplos, situacionais de como a língua ela pode se comportar de diferentes maneiras. Eu, quando escrevo um livro, vou fazendo como se estivesse traduzindo de algum auto original, existente alhures no mundo astral ou no plano das ideias, dos arquétipos, por exemplo. Nunca sei se estou acertando ou falhando nessa tradução. Assim, quando me traduzem para outro idioma, nunca sei também, em caso de divergência, se não foi o tradutor que de fato acertou, estabelecendo a verdade do original ideal que eu desvirtuara. Texto número 2. Aliás, o princípio jurídico básico é que o regulador geral no assunto é a vontade dos estados, expressa ou tácita, que pode, até no tratado, dar caráter principal ou definitivo aos trabalhos da comissão mista que ele criou, como fez o tratado de 1872, nos artigos 2º e 3º, com a comissão demarcadora de 1872. Imagine vocês que o texto número 1, o fragmento de uma correspondência com um tradutor italiano, ele tem um padrão de linguagem mais elaborada. Observe que o vocabulário ele tem um rebuscamento situacional, como se estivesse traduzindo de algum auto original. Então os vocábulos eles dizem respeito às circunstâncias com a qual o falante ele produz a linguagem nesse momento. No segundo texto, é um texto, eu diria, mais técnico, já que é um fragmento jurídico, diz respeito a magistrados, enfim. O terceiro aonde o desprovado, o povodozinho palustre com feio mau sertão, onde podia haver assombro, trouxe lá Drisilda, de nem 15 anos, que mais não chorava, firme delindo-se terminavelmente sozinha viúva, descontando que a esquecessem, ela era quase bela e alongavam-se os cabelos. A flor é só flor, a alegria de Deus anda vestida de amargura. Olha no terceiro fragmento, a linguagem, apesar de ser um português na norma culta, muito bem articulado e escrito, há uma despretensiosa informalidade no discurso, certo? Tem um trecho interessante que eu gostaria de deixar para vocês aqui,
é que Guimarães Rosa, ele é famoso por seus neologismos, que é a capacidade de criação e invenção de novas palavras, certo? A invenção de palavras e a criação de estruturas sintáticas em romances, poemas, novelas e contos são exemplos clássicos dessa variação diafásica. Bom, como reflexão desse momento de hoje, eu quero deixar para vocês um texto de Yuval Noah Harari, que é professor de história, israelense, e ele ficou famoso por ter escrito o seu best-seller Sapiens. A internet de todas as coisas poderá em breve criar um fluxo de dados tão imenso e tão rápido que mesmo algoritmos humanos aprimorados não darão conta dele. Yuval Noah Harari. Por hoje é só, pessoal. Um beijo enorme para vocês. Fica com Deus e até a próxima.